a qual está em Efésios, capítulo 6, versículo 13, até o versículo de número 20. Como de costume, intercaladamente, eu leio o primeiro versículo e os irmãos leem o segundo, e assim iremos ler até o versículo de número 20. Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, tendo cingido o vosso corpo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos e chamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, nos Espíritos, diante nisto, com toda perseverança e súplica, com todo coração. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar a frente livremente, como convém falar. Glória a Deus. Vamos orar neste momento ao nosso bondoso Deus, pela sua graça e bondade e misericórdia, de nos conceder uma manhã dessa maravilhosa, de estarmos na sua casa adorando e exaltando o seu nome. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, diante da Tua presença, Senhor Deus, em cuja face estamos nesta manhã, nos reunimos, ó Deus, na Tua presença para adorar e bendizer o Teu nome. Deus querido, toma, Senhor Deus, a direção do trabalho nesta manhã, abençoando-nos, ó Deus, a Tua palavra, falando conosco, ó Deus, através da Tua verdadeira palavra, Senhor, nos santificando e nos purificando e nos ensinando o caminho da verdade, nos revestindo, ó Deus, com a Tua armadura, para podermos, ó Deus, vencermos esta batalha, a qual, ó Deus, estamos, ó Deus, batalhando, Senhor, neste tempo, a qual vivemos, ó Deus. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, vamos, nesta manhã, estaremos falando sobre conhecendo a armadura de Deus. E nós lemos Efésios capítulo 6, versículo 13 até o versículo 20. E nesses versículos, os quais o escritor aos Efésios, ele descreve, ele menciona aqui o apóstolo Paulo, que foi o escritor da carta aos Efésios. Ele, por ser um homem que ele tinha um conhecimento e era um dos soldados do tempo de Roma, era um dos que perseguia o povo cristão, então ele conhecia muito bem os costumes dos soldados romanos, as vestimentas dos soldados romanos, porque ele um dia também se vestiu dessa forma. Então ele sabia, e ele narrou essa escritura, ele narrou essas passagens, a qual ele deixou de exemplo para nós figurativamente. Ele transmitiu para nós de uma forma figurativa, de uma forma figurada, como que nós devemos prosseguir nos caminhos do Senhor. E ele usou uma metáfora, ou seja, a palavra aqui, transmitindo para nós de uma forma figurada, para que a gente pudesse compreender o que ele queria dizer. Não que nós devêssemos andar como os romanos, nem nos vestir como os romanos, mas se portar espiritualmente, usando aqui o que ele fala, a armadura de Deus. E nós vamos conhecer nesta lição desta manhã, nesta passagem bíblica, nós iremos conhecer os 6 elementos básicos para vencermos uma batalha espiritual. E há algo que chama muita atenção, que ele deixou para nós nesta lição,
de Efésios, que é a armadura de Deus, e eu estava lendo ontem esta lição, meditando, e hoje pela manhã, quando eu acordei, a presente lição ela é a continuação da anterior. A gente vem seguindo, vem acompanhando, quem está acompanhando desde o começo, não vai perder o foco, ela vem falando em cima de uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual a gente tem que estar preparado. Se a gente não estiver preparado para entrar numa guerra, a gente perde essa guerra. E no mundo espiritual, ela é da mesma forma. Se você vai orar, se você vai enfrentar uma entidade demoníaca, você vai enfrentar uma pessoa endemoniada, você tem que estar com a vida no altar. E uma das batalhas as quais a gente constantemente luta é com nós mesmos, é com o nosso próprio eu. Eu tenho que lutar todos os dias pela manhã contra mim mesmo, contra os desejos da minha carne, contra os desejos do meu coração. Eu não posso colocar o desejo meu carnal tomar conta do meu desejo espiritual. Eu não consigo ser 100% espiritual, mas eu não posso ser 100% carnal. Eu tenho que dividir o meu espaço. Por que eu não posso ser 100% espiritual? Por quê? Porque eu tenho família, eu tenho que dar atenção para minha família, eu tenho uma casa, eu tenho uma profissão, eu tenho trabalhos, eu tenho contas para pagar, eu tenho responsabilidade, eu como, eu bebo, eu tenho necessidades físicas e biológicas. Então eu tenho que ser, pelo menos uma parte de mim, ela tem que ser carnal. Porque Jesus, ele foi carne, mas também foi espírito. Então a gente tem que ter o espírito e a carne, ambos têm que andar junto. Não posso ser 100% carnal, porque se o desejo meu fosse 100% carnal, a minha vida será totalmente um fracasso. Esfria. Eu tenho que ser balanceado, eu tenho que viver uma vida de balança. A minha balança ela não pode estar nem para cima e nem para baixo, ela tem que estar nivelada. Eu não consigo ter a vida espiritual 100%. Elias, o profeta Elias, diz a Bíblia que Elias estava sujeito às mesmas tentações. E ele era homem que ele orava e falava assim: Deus, manda fogo do céu. Em uma de suas orações, quando o rei mandou os homens virem até Elias, ele orou e falou assim: Deus, manda fogo do céu e consuma. Consumiu 50 homens numa pancada só. Aí o rei manda 100. Deus manda fogo do céu e consuma esses homens. Deus manda fogo e consome 100 homens numa pancada só. Entendeu? Então, mas ele estava sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações que nós. Não é porque ele era um homem que orava e falava com Deus: Deus, manda fogo do céu, que ele não era. Ele estava sujeito às mesmas tentações. Mas nós temos, aqui o apóstolo Paulo, ele frisa, ele usa uma linguagem metafórica para narrar essa escritura, nos deixar como exemplo, e a qual nós vamos aqui adentrar nessa lição sobre a questão da armadura de Deus, e na sua linguagem metafórica, a qual ele deixou para nós aqui, segundo o dicionário teológico Bacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. As guerras sempre são produtos de pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta, mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Agora, uma coisa, foi feita uma pergunta para mim quando eu estava no quartel: qual que é a guerra que mais mata? E até hoje ainda mata? Guerra espiritual. Guerra fria. É a guerra espiritual. É a guerra que você não vai lá matar com a espada, mas você mata com palavra. Entendeu? Você mata com palavra. E uma coisa que a gente vê, os generais dos exércitos de países, eles se assentam ao redor da sua mesa, no seu gabinete, e declaram guerra contra outros países sem eles sair da sua cadeira. O general da Venezuela declara guerra contra o general do Brasil,
sem ele ao menos pisar em solo brasileiro, somente com a palavra. Então a palavra, ela tem poder para matar, mas também tem poder para dar vida. Por que ela tem poder para dar vida? Para construir. Deus disse no princípio: haja luz. Ele disse: e retenha o fôlego de vida. Soprou nas narinas do homem e disse: ser alma vivente. Com poder, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que é verbo? Palavra. Segundo o dicionário de português, verbo é palavra. Então, existe uma tradução que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Ou seja, no princípio era o verbo, no princípio era Deus. Deus é palavra. Deus é a palavra. Ele está desde o começo, desde o início da fundação. E aqui o apóstolo Paulo, ele usou essa metáfora para que a gente pudesse compreender o que a gente tem que fazer. Então ele nos deu 6 elementos básicos para que a gente pudesse estar preparados para vencer as astutas ciladas de Satanás, que ele vem todos os dias tentando nos destruir. Se nós entrarmos em Salmo número 142, nós iremos encontrar passagens os quais falam sobre caminhos. E falando sobre caminho, existe na Bíblia 66 passagens as quais falam sobre caminho. E se nós formos olhar o que é um caminho, nós iremos encontrar vários tipos de caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe aqui uma questão que algumas pessoas acabam errando também, uma questão de fala, que alguns pregadores erram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, agora vem o erro: ninguém vai. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Entendeu? A forma de expressão acaba você transliterando a palavra de forma errada, e a pessoa acaba interpretando de outra forma. Então há o erro de interpretação. Então não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai. Por que ninguém vem ao Pai? Porque ele, sendo filho de Deus, ele é Deus. Sim. Então ele é 100% homem, 100% Deus. Entendeu? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E Paulo, ele nos dá em Efésios essas ferramentas básicas, esses elementos básicos para a gente poder enfrentar uma batalha espiritual. A batalha espiritual que a gente enfrenta é a peleja diária contra nós mesmos, a peleja que a gente tem contra o nosso adversário, que é Satanás. Constantemente, a gente não vê, mas o mundo espiritual, ele existe, embora algumas pessoas não querem aceitar, não acredita. Eu conheço pastores que não gostam de falar, porque eu não falo do diabo dentro da igreja. Irmão, se você não falar do seu inimigo dentro da igreja, falar que ele existe, você não provar para a igreja que ele existe, a igreja vai ser uma igreja incrédula, porque você fala só de Deus, mas você não fala que o seu inimigo está preparado e está 24 horas assim, de olho em você. Só fala só de bênção. Na hora de decidir, ninguém quer. Aí quando a pessoa vai enfrentar o inimigo, ela não sabe como lutar. Eu vivi uma vida quando eu estava no mundo, nos caminhos do mundo, caminhos errados, caminhos perversos, caminhos tortuosos, caminhos largos. Vamos falar de caminhos aqui, nós iremos passar dias e dias falando sobre caminhos. Só pela Bíblia tem 66 caminhos, figurativamente falando. Se nós for fazer um esboço maior, encontraremos outros tipos de caminho. Mas quando eu estava no caminho do mundo, eu vivia uma vida de praticante de artes marciais. Então eu tinha que estar preparado para enfrentar o meu inimigo, embora eu não soubesse que tipo de técnica ele ia usar, mas eu tinha que estar preparado. Eu não sabia que tipo de adversário eu ia enfrentar no dia do campeonato.
Chegava na hora do campeonato, eu não sabia. Eu falava assim, ó, chegou, jogou fulano no tatame. E agora eu olho para o fulano e falei, e agora? Eu vou chegar nele, que tipo de luta você luta? Qual que é a sua técnica que você vai usar contra mim? Não, eu tenho que usar a minha, para me defender da técnica dele. Eu tenho que estar preparado. E aqui falando de preparação e questão de armadura, na arte marcial a gente usa capacete, a gente usa colete, a gente usa luva. A armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo, nós estamos na metáfora bíblica, ponto 2, tópico 2.1. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo, conhecida com abundância de detalhes, toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Aqui Paulo ele narra a armadura, ele usa a armadura romana como referência. Por quê? Primeiro porque ele conhecia a armadura, que ele também vestiu as armaduras romanas. E segundo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. E por ele estar preso, segundo a Bíblia Sagrada, no momento em que ele estava preso em cadeia, existia ali, do lado de fora da cadeia, tinha um guarda, vigiando ele 24 horas por dia. Quando aquele guarda saía, o outro já ficava no lugar. Então ele tinha tempo para meditar e ele ficava olhando a armadura daquele soldado. E ele olhando a armadura daquele soldado que estava sempre vigilante, ele escreveu a carta aos Efésios. Aí ele fala, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. A armadura de Deus, mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes depois da vitória. O soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo apresenta: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecidas de todos, para esclarecer verdades espirituais. A couraça da justiça. A couraça é a armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito e os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça. A couraça que os soldados romanos usavam, eles usavam para proteger até próximo ao joelho. Então, eu posso aqui a couraça da justiça, um abrigo contra as feridas morais e espirituais, e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador. É a couraça da fé. A gente tem que ter essa couraça da fé. Ou seja, o que é ter a couraça da fé? Eu tenho que ter fé em Cristo. Eu tenho que acreditar em Cristo. Independente do que os outros pensam sobre mim, independente do que as pessoas raciocinam sobre a minha vida ou falam sobre mim. Então eu tenho que ter fé em quem me resgatou, em quem me salvou, em quem me libertou. Como eu estava conversando com o irmão, eu tive uma vida passada que não foi nada boa, mas eu creio, eu sei de onde eu fui tirado. Algum tempo atrás, quando chegamos aqui nesse bairro, que essa congregação era só dessa parede aqui para lá, que as portas eram para lá assim, aqui na frente era uma boca de fumo. Aqui era guerra todo dia, era tiro, era facada, era misericórdia, isso aqui era derramamento de sangue total. Eu cheguei ali, ó, entrei dentro da boca de fumo, cheguei lá pro dono da boca de fumo e falei assim: eu vim aqui para te dar um abraço. Sabe que você vê um cara grandão, armado, pegar e baixar a cabeça assim, guardar a arma e vir chorar? E fala assim:
Irmão, nunca ninguém teve coragem de entrar aqui dentro. As pessoas nos ridicularizam. As pessoas cortam volta de mim. Eu falei, sabe por que eu venho aqui? Porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Pode tirar você também. Tem pessoas que têm medo de morar nesse bairro. Uma pessoa fala, eu não gosto de morar aqui porque aqui é um bairro que tem muito bandido. Eu falei assim, pois eu deixo te contar. Eu moro aqui já tem quase 4 anos, que eu moro só nessa casa aqui. E eu falar para você, meu carro já dormiu pro lado de fora, destrancado, com o vidro aberto. Acordei, foi 3 horas da manhã para guardar o carro. E nunca me sumiu nada. Eu estava com carteira, com dinheiro dentro da carteira, dentro do carro. Com documento e tudo. A gente tem que vigiar. Entendeu? Mas quando a sua confiança está em Deus do céu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor. Então, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Entendeu? Eu deitei e dormi e acordei porque foi o Senhor que me sustentou. Então eu falei, meu querido, eu prefiro morar aqui, onde o povo são chamados de favelado, onde são chamados de drogado, e viver uma vida tranquila, do que viver lá no centro. Eu morei, quando eu vim para cá, irmão, você sabe onde eu morava? Eu morava no centro do centro de Campo Verde. Eu morava na parte comercial de Campo Verde. Eu morava quase do lado da Gazin. Para que lugar melhor? Aonde você mora? Eu moro no centro. Entendeu? É bom lá? Não. Não é. Barulho. Não é. O problema não é só o barulho. O barulho tem demais. O problema, sabe qual que era? O problema é que nós não tínhamos sossego. Era todo dia tinha alguém querendo entrar dentro de casa. Teve um dia que eu falei assim, eu vou perder a paz. Eu tenho um facão ali em casa ali, feito de sabre de motosserra. Teve um dia que eu pulei a janela com esse facão na mão para pegar um camarada que estava dentro do quintal de casa. Meu cachorro estava no desespero, o cara trepou na árvore, eu desci, peguei o facão, pulei e falei, minha mulher não vai. Eu falei, se o cara está armado, eu falei assim, então vai bolar nós dois. Porque na minha casa vagabundo não entra. Nem quando eu estava no mundo do crime, vagabundo não entrava, não é agora que vai entrar e vai bagunçar. E eu peguei, pulei a janela, falei assim, agora eu pego ele. E depois que ele estiver seguro na minha mão aqui, eu ligo para os homens para vir buscar. Mas até lá ele já levou uma taca. Aí eu falei, chegou um ponto que eu falei, não dá para mim morar aqui. É bom morar no centro, você tem status. Você tem status. Se todo mundo falar, onde você mora? Eu moro no centro. Rapaz, você tem as melhores oportunidades. Mas você não tem sossego, você não tem paz, você não tem alívio, você não consegue dormir. Hoje eu deito aqui, ó, eu deito e durmo. Acordo de manhã cedo, aí dou aquela espreguiçada assim, dou uma olhada assim, vou lá, olha, o sol nem saiu ainda. Aí eu faço meu cafezinho, fico aguardando o sol dar as caras. Quando o sol aparece, bom dia sol, já estou acordado e tomando meu café. Em paz, em sossego, porque Deus me guarda. Vamos dar continuidade. Vamos para o tópico 3. Outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. Primeiro, o calçados, versículo 15. Os calçados. Existiam os tipos de calçado na época. Os calçados, calçados os pés da preparação do Evangelho. Por que Paulo menciona calçados os pés da preparação do Evangelho? A pessoa comum, o civil, né, digamos assim, o civil, ele usa chinelos normais, é liso. Mas o soldado romano, as alparcas, as sandálias deles, que eram feitas tiras de couro, pareciam ser normais. Só que na parte da sola, ela existia pregos. Existiam as pontas de prego como cravos.
Para quê? Para quando ele tivesse na sua batalha, ele não pudesse fazer isso aqui, ó. Não escorregar, ele manter a sua perna firme, ele ter firmeza onde pisa. E representando figurativamente através da Bíblia, aqui o que vem nos mostrar? Que nós devemos estar sempre firmes na palavra, na presença de Deus. Por quê? Se um dia você está numa empresa, trabalhando, alguém vem confrontar você, algo da Bíblia, você tem a resposta na ponta da língua. Não é porque agora eu posso chutar, não. É porque eu tenho respaldo bíblico. Porque o que acontece? Muitas vezes você está trabalhando numa empresa e sempre aparece um engraçadinho querer confrontar crente. Crente é confrontado. Se você tiver o status de crente, vai alguém chegar, olhar e falar assim: você é crente, né? Sim, sou. Aí a pessoa vem e te confronta. Isso acontece muito, acontece comigo, está sujeito a acontecer com quase todos os crentes que trabalham em empresas e se declaram cristão. Tem cristão que não se declara cristão. Eu conheço cristão da minha família, quer dizer, entre aspas, família, abre aspas, fecha aspas, que não é declarado cristão. Está na igreja, toma Santa Ceia, mas lá fora ninguém sabe que é crente. Já aconteceu também comigo, né? No trabalho, acabou só que graças a Deus eu fiz. Entendeu? Crente é criticado. Cristão, não é crente, cristão, que crente até o diabo é. E ele lê a Bíblia melhor do que nós, conhece a Bíblia melhor do que nós, que ele usou a Bíblia para confrontar Jesus. Esse dia, uma mulher, um encarregado do nosso lado, veio falar para mim: você quer que eu vou ver? Aí começou a falar, né? Porque isso aqui, ele é católico, tem católico. Aí falou: não, porque a Bíblia, a Bíblia compõe 67 livros. Esse não, tá errado. Era por 74. Não é? Eles que os evangelhos trouxeram 7 livros, que era sobre a Ave Maria. Eu digo: não vou confrontar com ele, porque ele pode ficar chateado, né? Não devemos estar discutindo essas coisas. Aí eu falei para ele: religião não se discute. Ele falou: não, porque se eu quero, não, pronto. Mas ele ia ficar bravo, se eu for falar com ele. Nesse caso, falei: meu irmão, eu não vou discutir com você sobre religião e sobre Ave Maria ou sobre santo qualquer. Mas eu só quero te dizer uma coisa: vai lá no livro de Êxodo ou no livro de Levítico, capítulo de número 20, e entra lá e me diz o que está escrito na Bíblia sobre as imagens e escultura. Não quero eu falar sobre o seu santo ou sua santa, mas vamos lá. O que a Bíblia fala sobre fazer imagens e escultura? O que a Bíblia fala sobre adorar santos e imagens e escultura? O que é escultura? Algo feito pela mão do homem. Entendeu? A Bíblia permite? Não. E o que Maria é? Aí ele falou sobre isso mesmo também, irmão. Aí ele falou: não, mas você acha assim, ele citou igual a minha família, entendeu? Eu digo uma coisa assim, vai ficar furioso, vai ficar bravo. Um exemplo: rapaz, não entra no céu, ela teve sua relação sexual, não entra. E Jesus foi limpo, foi puro. Jesus é santo. Uma explicação lógica, simples, fácil, prática e objetiva. Quando a pessoa vem confrontar e trata sobre a questão do santo, ou sobre a questão de Maria, que eles gostam muito de bater em crente justamente sobre isso. Você entra no hospital e você sabe que o médico que vai te atender, que nem eu no meu caso, o médico que está me atendendo é o Dr. Igor, especialista em coluna, ortopedista. E eu entro dentro do seu consultório para ser atendido pelo Dr. Igor. Mas quando eu entro lá, quem está me atendendo é a mãe do Dr. Igor. Eu vou aceitar ela me passar um remédio? Ela não é formada naquilo. Ela não é capacitada para aquilo. Entendeu? Diferente do Dr. Igor, que é uma pessoa formada, estudou justamente para me passar aquela medicação. E Jesus é a mesma coisa. Quando eu vou para me consultar no consultório celestial, pelo médico por excelência, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ou Yeshua, como diz em hebraico, eu vou chegar e vou me deparar com Maria, e eu vou pedir a ela para me curar? Não, que quem tem o poder de cura é Jesus.
Maria só foi usada por Deus para gerar um filho dentro do ventre. Foi uma serva usada por Deus. Mais filho também, né? Sim, ela teve mais filhos. Foi uma serva, Uma pessoa comum, foi usada simplesmente como Deus. Primeiro foi bendito entre as mulheres, né? Bendito sois vós entre as mulheres. Ela foi, bendita é o quê? Abençoada. Foste abençoada. Entendeu? Tanto que quando os homens chegaram lá, pediram para ela, falou, acabou o vinho. Aí ela foi falar com Jesus, ele olhou para ela e falou assim, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. Não é chegada a minha hora. O que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, ela não tinha autoridade nenhuma, nem mais sobre ele. Que ele olha para ela e fala, que tenho eu contigo, mulher? Ele não chama ela de mãe. Jesus, antes de Maria existir, ela não existia. Entendeu? Vamos lá, o escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e formatos diversificados. Os israelitas tinham dois tipos. O primeiro, sinna, ou seja, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro, de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. E o segundo é margem, usado pelos arqueiros. O escudo é símbolo de proteção das Escrituras. É usado de maneira figurada, desde o Antigo Testamento para mostrar... quem pode abrir Salmo 91, verso 4? É usado de maneira figurada para mostrar... Salmo 91, verso 4. O Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. Isso em Gênesis capítulo 15, verso 1, Deuteronômio 33, verso 9, 2 Samuel capítulo 22, versículo 3, é comparado à salvação e à verdade de Deus. E o apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja e toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Salmo 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Glória. Em outra tradução fala escudo e broquel. O que vem a ser? O escudo, esse escudo broquel, ele é um escudo redondo de proteção de mão, onde ele tinha uma guarnição de couro, onde você vestia a mão e você segurava ele na mão. Por quê? Existiam os arqueiros que atiravam flechas, só que essas flechas ela tinha uma esponja, onde essa esponja eles mergulhavam ela no óleo, depois eles ateava fogo na ponta dela e lançava contra os seus oponentes. E quem estava com o escudo se abaixava e se protegia, colocando o escudo sobre a cabeça. E abaixado, ele evitava que a flecha, o dardo inflamado, ou seja, a flecha que vinha com fogo, lhe atingisse. Então o escudo de madeira pregava sobre aquela flecha, então ele quebrava aquilo ali. Então ele usava esse escudo broquel, escudo redondo, para se proteger dessas setas. Ou seja, nós devemos nos proteger usando a palavra, usando Deus como nosso protetor. Aquele que habita, qual é o versículo 4? Ele te cobrirá com as suas penas, ou seja, debaixo das suas asas estará seguro. A galinha, quando ela vê o gavião vindo, ela chama os pintainhos, e os pintainhos correm, ela abraça debaixo das asas, e ela aí o gavião passa sobrevoando por cima, e já não vê mais nenhum pintinho. Os pintainhos estão camuflados, na onde? Debaixo das asas. E nós, quando temos a presença de Deus, nós temos o Senhor, nos recolhe sobre as suas asas e nos protege. A arca da aliança, existe um querubim de frente para o outro.
E eles possuem 6 asas. 2 voam, 2 protegem o rosto e 2 protegem os pés. Eles estão protegidos pela resplandecente glória de Deus. Eu aprendi também a galera, você falou quando a gente vai pegar, ela fica toda armada, né? Sim. Até o próprio Jesus Cristo, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar como a galinha ajunta os teus pintinhos, né? Quantas vezes Jesus ele quis nos abraçar e nós nos afastamos. Quantas vezes existe aquela questão do pintinho que ele é rebelde. Sempre tem um pintinho rebelde. Os outros estão tudo debaixo aqui, ele está querendo lá, e ela está chamando eles e ele está correndo. Aí é onde Jesus menciona: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como as galinhas ajuntam os pintos seus, né? Capacete da salvação. O capacete, na maioria das vezes, ele era feito de bronze, feito de metal, feito de couro com revestimento de metal, feito com malha de aço, tipo uma rede, para evitar que pudesse ser atingido a cabeça, a proteção da cabeça. O capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça, feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente na cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Isaías 59:17. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. A espada literal é uma forma de ataque, mas no sentido figurado é o símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. A gente vê que algumas pessoas cometem alguns erros ao subir no púlpito para pregar. Começa a pregar e cometem erros. Por que cometem erros? Porque não estão de acordo com a Bíblia. Certa feita, numa das festividades dessa congregação, se não me foge a memória, foi a segunda festividade, e foi a segunda festividade dessa congregação aqui. Foi convidado um pregador para pregar para criança. Há quem diga que criança é bobo. Criança não é bobo, não. E a criança chegou, as crianças estavam aqui, estava tudo enfeitado, e o pregador pregando. E aquilo ele foi pregando, e ele começou a repetir que Jesus foi ressuscitado ao 4º dia. Tô lembrado disso aí. E ele insistiu nessa questão, que Jesus foi ressuscitado ao 4º dia. E ele falou a primeira vez, tudo bem. Falou a segunda, tudo bem. Falou a terceira. Aí a criança levantou daqui, foi lá fora e falou assim: irmão, a Bíblia não diz que foi no 3º dia que Jesus ressuscitou? Eu falei: sim. Então por que ele está falando que foi no 4º? Aí é onde fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Entendeu? O que é ensinar? Encucar. Deuteronômio fala: encuca a criança. O que é encucar? Meu irmão, abre a cabeça da criança e coloca a palavra de Deus lá dentro. Sabe o que é abrir a cabeça de uma criança e colocar a palavra de Deus lá dentro? Um judeu, a criança nasce, ela aprende até os 12 anos, ela já sabe a Torá de cor e salteado. Ela sabe o Talmud, a Torá de cor e salteado. Ela chega na frente lá,
Adonai Elohim Shaddai, Adonai Elohim Shaddai. De cor e salteado. Aí Adonai falava Velepa, Yofenha Shalom. A criança já sabe. Ela sabe falar o Misraim. Ela sabe falar a lei da Torá. Ela sabe todas as leis. Ela sabe falar tudo que é referente a Deus, a Yahvé. Tudo. Aí agora, por que as nossas crianças hoje, o que você vê hoje? Vamos pegar 10 crianças hoje, pegar 10 crianças. Sai aqui, pega aqui na igreja, 10 crianças. Aí vai para um retiro, na beira do rio. O que você vê as crianças fazer? Vai tomar banho. Não. Ficar fora. Meu irmão, tem pessoa que sabe ir para a beira do rio só para tirar foto. Eu vou para a beira do rio para aproveitar, para tomar banho, para curtir. Claro que vai ter um momento que eu vou tirar foto. Mas tem gente que é 24 horas, tem gente que ela vai no banheiro, estou no banheiro. Vou dormir, vou isso, vou aquilo. Aí fala assim, porque eu fui lá na igreja do fulano me revelou. Revelou não, meu filho, a sua vida é um livro aberto no Facebook. Sua vida é um livro aberto no status do WhatsApp. Entendeu? Sabe o que é revelação? Foi 2011, teve uma festividade lá onde nós morávamos. Eu nunca tinha visto o pregador, nunca tinha visto a esposa dele, ambos são uma dupla, cantores, pastor, vindo de Santa Catarina, nunca tinha visto isso, que eu morei na região sul, sou da região sul. Eles cantaram. Ao término do culto, eu ia passando assim, ele falou assim, quero falar com você, sua esposa e sua sogra. Bateu de dedo assim, falou, quero falar com você, sua esposa e sua sogra. Aí nós saímos lá fora, ele veio lá, cadê sua sogra? Eu falei, tá aqui. Sua esposa? Eu falei, tá aqui. Aí ele falou assim, o tempo de vocês nessa cidade acabou. Deus manda dizer que fecha tudo, encerra, faz a sua mala e vai embora para o lugar que o Senhor já te mostrou. Deus já tinha me mostrado uns 2 dias antes. Eu abri a Bíblia, levanto de manhã cedo e gosto de ler a Bíblia. Eu abri a minha Bíblia e estava lá. Sai da tua terra, da tua parentela para o lugar que te mostrarei. Aí quando foi de tarde, meu cunhado me liga para me vir embora para Campo Verde. Aí eu falei, não vou não, só vou com a permissão divina. Aí vou no outro dia na festa, chego na festa, o pregador chega lá e fala. Falei, olha, não é Deus? Eu tinha falado com ninguém não, só falei com a minha esposa. Falei, Deus está mandando sair daqui. Ela falou, não é. Ela não aceitou. Aí de tarde meu cunhado liga e fala, não, vem para cá, eu vou arrumar serviço para você aqui. Eu vim para cá sem conhecer nada, entrei numa fazenda lá na Bom Futuro, sem conhecer ninguém, só estava minha cunhada trabalhando lá. Fui falar com o gerente da fazenda, ele falou, não, vamos fazer um teste aqui. Se você passar, você já vai entrar na fazenda hoje mesmo, você já vai ser registrado. Fiz o teste, trabalhei 11 meses na fazenda, fazendo a safra. Acabou a safra, eu pedi para vir embora para a cidade, porque minha esposa tinha trazido ela para cá. Era alojado. Já tinha até casa para morar lá, se quisesse. Mas aí minha esposa tinha profissão aqui, aí tinha arrumado uma casa aqui, aí eu não quis. Mas quem falou para nós vir? Deus. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu quero ir embora desse lugar, queria sair dessa casa. Deus não permitiu, falei, não está na hora. Um dia alguém pegou o telefone, ligou lá do estado do Paraná, falou assim, fica onde está, porque ainda não é o teu tempo de sair. E eu pensando comigo, Senhor, eu quero sair daqui. Aí alguém liga, sem eu contar nada para ninguém, me liga e fala assim, não fica onde você está, não é para você sair daí. Entendeu? Vamos lá.